Amém. Obrigado, irmã Neuza, nossa dirigente liturgista de hoje, pela palavra. Eu vou então aqui partilhar a tela para o nosso estudo de hoje. Eu só queria aí um feedback dos irmãos para que me respondam se conseguem já ver a minha tela. Conseguimos sim, irmão. Amém. Então, vou só ampliá-la aqui, para nós conseguirmos ver um pouco melhor. Ok. Vamos então passar agora para o nosso estudo bíblico de hoje. E o tema que me foi proposto e é oportuno é como o cristão deve se posicionar na Páscoa. Como é que nós cristãos, nós que cremos em Cristo Jesus, nós que nascemos não da vontade do homem, mas pelo Espírito Santo, e hoje somos filhos de Deus, como nós devemos então nos posicionar na Páscoa? Então, ao construir a nossa ministração de hoje, eu trouxe alguns elementos que nos ajudarão, que irão nos auxiliar a compreendermos de fato como é que nós devemos nos posicionar. Mas antes eu gostaria de poder fazer uma oração e pedir para que Deus possa nos abençoar, possa guiar-nos, possa usar-me para que a sua palavra seja ensinada e ministrada com zelo. Vamos então orar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças e nós louvamos o teu nome. Reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, a nossa visão é limitada. Mas nós sabemos que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, derrama o teu Espírito Santo. Não porque merecemos, porque somos os melhores, mas porque assim o Senhor quis, segundo a sua vontade. E nesta hora, Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, que nós possamos entender as tuas verdades, que nós possamos compreender a tua palavra, que nós possamos, Senhor, no final de tudo, vivermos para a tua glória, que nós possamos entender o propósito desse tema, que nós possamos entender o propósito da Páscoa e que no final de tudo o teu nome seja glorificado e as tuas verdades sejam exaltadas. Que o Senhor possa usar-me com graça, com misericórdia, que eu possa ensinar segundo a tua vontade, pelo Espírito Santo. E assim eu oro grato no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, ao construir o nosso tema de hoje, como o cristão deve se posicionar na Páscoa? Primeiro, antes de saber como nós devemos nos posicionar, nós precisamos testar de fato se nós sabemos o que é a Páscoa. E para nós sabermos o que é de fato a Páscoa, nós precisamos ir para o relato ou para o lugar onde nós encontramos informações exatas, verdadeiras e absolutas sobre o que é a Páscoa. E nós encontramos isso na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então, o que nós faremos hoje é trabalhar alguns textos bíblicos que tratam sobre a Páscoa, nós procurarmos interpretar, fazer algumas pontes e, com certeza, no decorrer da ministração, iremos ver algumas aplicações para as nossas vidas
que vão iluminar o nosso entendimento sobre como, de fato, nós devemos nos posicionar sobre a Páscoa. Mas nós primeiro precisamos saber, de fato, o que é a Páscoa. Então, a título de introdução, nós precisamos entender que a Páscoa em si, ela é uma festa judaica. A Páscoa ela é uma festa que faz parte da tradição judaica, da tradição de Israel. E o nome Páscoa, essa festa judaica Páscoa, vem da palavra hebraica que pronuncia-se Pessah, que significa exatamente passar por cima. E esse termo passar por cima é uma referência à 10ª praga do Egito, em que todos os primogênitos dos egípcios foram feridos, e feridos de morte, em que o anjo da morte passou pelo Egito, ceifou a vida dos primogênitos egípcios, mas não ceifou a vida dos primogênitos israelitas. E para os crentes de Israel, esses termos eram associados exatamente à Páscoa e à libertação dos israelitas do Egito por intermédio do sangue do Cordeiro. E no Novo Testamento, porque nós estaremos a ver aqui textos bíblicos do Antigo Testamento e também textos bíblicos do Novo Testamento, que irão nos ajudar a compreender, de fato, o que é a Páscoa e como nós devemos encará-la e nos posicionar diante da Páscoa. Então, no Novo Testamento, nós encontramos as palavras redimir ou redenção, e elas fazem exatamente referência à libertação da escravidão. No livro de Êxodo, a palavra ou a ideia de salvação, a ideia de libertação, é a libertação da escravidão do Egito. Mas no Novo Testamento, é a libertação daquele que é o maior problema do mundo, daquele que é o câncer que afeta a vida de cada um de nós. E o maior câncer, a maior doença que afeta a vida do ser humano, que condiciona a vida do ser humano, que causa, que traz males agressivos, horríveis a esse mundo, não é o coronavírus. O maior câncer, a maior doença desse mundo, da criação, é o pecado. E no Novo Testamento, ele vai apresentar exatamente a libertação da escravidão, mas não mais uma escravidão imposta por pessoas, mas uma escravidão do pecado, que é aquilo que nos impede de termos um relacionamento com Deus, que é aquilo que nos impede de desfrutarmos das bênçãos espirituais do Senhor, e que é aquilo que se coloca como barreira para que nós um dia estejamos com o Senhor na nação celestial. Então, o Novo Testamento vai tratar a questão da libertação nesses moldes. Então, a partir de agora, nós estaremos a ver o texto bíblico de Êxodo, em que nós veremos exatamente a posição ou o conceito da Páscoa de Israel. Nós vamos fazer essa interpretação e faremos exatamente uma ponte à luz de Cristo Jesus. E o texto que nós estaremos a usar para fazer essa análise sobre Israel e a Páscoa é o texto de Êxodo 12. Nós estaremos a ver aqui o texto de Êxodo 12, e esse texto de Êxodo 12 é que irá guiar essa primeira parte da nossa ministração, do nosso estudo de hoje. Então, nós estaremos a ver exatamente essa questão. Israel e a Páscoa. Como é que era a Páscoa de Israel? Como é que os israelitas encaravam a Páscoa? O que as Escrituras dizem sobre Israel, o relacionamento, a relação, o entendimento e a ordenança de Deus para com Israel acerca da Páscoa? Então, nós precisamos entender que a Páscoa ela é uma festa.
ela é uma festa judaica. E sendo uma festa judaica, nós vamos observar que no Antigo Testamento a nação de Israel possuía dois calendários. Existiam dois calendários no povo de Israel, que era o calendário civil, que começava na época que equivale setembro, outubro do nosso tempo, e o calendário religioso, que começava em março, abril, mais ou menos nessa época do ano em que nós estamos nesse momento. Então, a Páscoa ela marcava exatamente o início do ano religioso de Israel. E na Páscoa a atenção era voltada, era necessário que essa atenção se voltasse para o Cordeiro. E nós veremos aqui um pouco mais detalhadamente o porquê dessa atenção especial no Cordeiro. Então, nós precisamos entender, e aqui no nosso texto de hoje, eu gostaria de poder fazer a leitura dos versos 1 até 7 do nosso texto de Êxodo 12. Eu gostaria que vocês pudessem também, queridos irmãos, acompanhar-me nessa leitura. Êxodo 12, dos versos 1 até 7. E assim nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras na verga da porta nas casas em que o comerem. Então nós vamos observar aqui que o cordeiro ele foi escolhido e examinado. E aqui a exigência do Senhor é que esse cordeiro fosse sem defeito. Outras traduções vão dizer sem mácula. Esse cordeiro não poderia ter defeito nenhum, não poderia ter mancha nenhuma. Então, essa escolha específica, esse padrão de santidade, de perfeição de Deus era exigida pelo cordeiro. Então, durante 4 dias, esse cordeiro era examinado para garantirem de fato se estava dentro dessas especificações divinas, se era de fato macho, se tinha de fato 1 ano, se não tinha mais mancha nenhuma, se não tinha defeito nenhum, se não era coxo, se não tinha nenhum tipo de ferimento. Então, era feita essa análise do cordeiro. E nós vamos ver, e aqui nós precisamos fazer uma ponte. Eu quero tratar desse texto bíblico à luz de Cristo Jesus. Então, nós vamos observar que a exigência de Israel, a exigência do Senhor, era que esse cordeiro não tivesse defeito nenhum. Vamos observar que Jesus... Dá também um para mim já, é 100, né? É quanto? 50?
Sim. A minha conta tem, o meu e o da Luiz. Mas já está Luiz, né? Tem alguém com áudio ligado, por favor, se puder. Não, ela pode ficar com o 30. Traz um de 50 para mim. Se alguém puder ligar. Joyce Soares, por favor, desligar o microfone. Joyce Soares. Amém. Obrigado. Então, nós precisamos fazer uma interpretação da Páscoa de Israel. Precisamos fazer uma interpretação do Cordeiro à luz de Jesus Cristo, que nós sabemos que é o Cordeiro de Deus. E nós sabemos que esse Cordeiro, ele preenchia todos os requisitos do Senhor. E nós vamos observar que no texto de Mateus, capítulo 3, verso 17, o próprio Senhor vai dizer que este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E nós vamos também observar que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele não conheceu pecado algum. E nós não faremos a leitura do texto bíblico que estão aí. Eu gostaria que os irmãos pudessem tomar nota, pudessem anotar, pudessem escrever os textos bíblicos, porque não iremos conseguir ler todos eles, mas nós vamos observar que, segundo Paulo, em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, que Jesus não conheceu o pecado. E que Jesus também não pecou, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 22. E nele não há pecado. Então, nós observamos que Jesus não conheceu o pecado. Jesus não pecou. E não havia pecado. Não há. Não é que não havia, é que não há pecado em Jesus. Porque nós cremos que ele vive. Jesus não morreu e ficou vencido pela morte. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele hoje está à destra do nosso Pai Celestial. Louvado seja o Senhor pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Então, era necessário esse Cordeiro no tempo de Israel. Mas só que esse sacrifício não era um sacrifício perfeito. Na verdade, esse Cordeiro era uma sombra. Nós, em teologia, nós chamamos sombra. Era uma sombra do que estava por vir. Era uma sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, esse Cordeiro que trata aqui no livro de Êxodo é, na verdade, um tipo, é uma figura que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, que a sua vida foi ceifada, que o seu sangue foi derramado para que eu e você hoje pudéssemos servir ao Senhor, hoje pudéssemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, que nós pudéssemos receber a justiça de Cristo. E ao receber a justiça de Cristo, nós estamos diante de Deus não mais como inimigos, mas como justos, justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje eu e você estamos de um relacionamento com Deus. Hoje eu e você temos no nosso coração que nós precisamos adorar e servir aquele que nos criou para a sua glória. Louvado seja o Senhor. E essas verdades alegram e mexem com o meu coração. E nós vamos observar também que esse Cordeiro, após ser examinado, ele era morto. Aqui no verso 6, vai dizer que todo o ajuntamento da congregação de Israel, ou seja, todos os israelitas precisavam imolar. Imolar significa matar no crepúsculo da tarde, né? No final da tarde. Então, esse cordeiro precisava ser morto. E esse sangue, ele tinha que ser colocado na verga e nas ombreiras das portas, né? Na parte superior, né? Da entrada da porta e nas partes laterais da entrada da porta. Então, esse sangue deveria ser colocado nas casas em que viviam os israelitas.
E nós vamos observar que esse cordeiro ele foi o substituto para que o povo pudesse ser liberto. Para que o povo pudesse ser liberto, era necessário que houvesse derramamento de sangue. E o sangue desse cordeiro ele foi derramado para que o povo pudesse ser liberto. Por quê? Porque a ira de Deus precisava ser satisfeita contra a impiedade. E só depois da ira de Deus ser satisfeita é que poderia de facto haver libertação. E esse cordeiro, ele era exatamente o substituto de cada pessoa do povo de Israel. Então, fazendo uma ponte, Jesus Cristo ele foi o nosso substituto. Jesus Cristo ele morreu em nosso lugar. O julgamento que era para mim e para você, meu irmão, Jesus é que pagou. Pagou pelos nossos pecados. Existe um grande problema na cristandade contemporânea que impede exatamente de nós contemplarmos o sacrifício de Cristo tal como ele é. Nós vamos observar que Jesus, no Getsemane, ao orar ao Senhor, ele estava tão angustiado. E ele pediu ao Pai, ele orando disse, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. E nós às vezes pensamos que o que colocou Jesus, que até o ponto de Jesus transpirar sangue, foi a surra que ele levou, foram as bofetadas, foram os pontapés, foram as chibatadas. Não. O que Jesus teve que tomar foi a taça da ira de Deus pelos nossos pecados. Às vezes ficamos tão presos em encenações sobre a Páscoa, sobre a surra que Jesus levou. E às vezes o que nos impressiona é a surra que Jesus levou. Mas só que nós precisamos entender que Jesus, na cruz do Calvário, o que ele fez foi tomar a taça da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ser libertos dos nossos pecados. Para que o julgamento que estava sobre mim e sobre você pudesse ser saciado, para que a ira de Deus fosse saciada. Então, nós aqui observamos também que o cordeiro, após ser escolhido, avaliado, morto, ele também era assado e comido. E nós observamos isso aqui no verso 8 do nosso texto, que diz o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães asmos, que era o pão sem fermento, e ervas amargas a comerão. E aqui eu aproveito trazer uma provocação. Embora que exista uma descontinuidade, nós trataremos sobre essa descontinuidade da Páscoa de Israel e a Páscoa na perspectiva de Jesus, na perspectiva cristã. Antigamente, e há pessoas que vão dizer que tem base bíblica, que a Bíblia diz que na Páscoa não podia se comer carne, só se podia comer peixe. Mas só que tem um problema, é que esse cordeiro que era morto no lugar das pessoas, para que o sangue derramado, o anjo da morte não ceifasse a vida dos primogênitos. O problema é que essa carne, esse cordeiro, a carne era comida. A carne desse cordeiro era comida. Pelo menos no Antigo Testamento era comida. E nós veremos quando estivermos a tratar de outro texto bíblico que nós iremos fazer uma interpretação hoje. E naquele tempo, no tempo de Jesus, na altura da Páscoa, era a mesma coisa. O cordeiro era assado,
e o cordeiro era comido. Então, naquela altura, o povo de Israel comia carne. Comia carne. Então, e pelo menos isso fique claro para nós. Pelo menos, desde da instituição da Páscoa até o tempo de Jesus, que houve a última Páscoa para o povo de Deus, a carne era comida. As pessoas comiam carne. Então, eu precisava tocar nesse ponto para nós começarmos a entender um pouco mais as coisas. Irmãos, peço desculpas, como eu estou aqui na igreja e chegou alguém aqui para fazer algum trabalho aqui na igreja, então estava aqui a dar um sinal que estou por aqui. Mas vamos dar continuidade. A refeição consistiu de cordeiro assado, pães asmos e ervas amargas, e cada um simbolizava uma verdade espiritual importante. Então, ao provar, existia uma simbologia. Existia uma simbologia, e dentro dessa simbologia, nós vamos observar que, ao provar as ervas amargas, os hebreus eles deveriam exatamente se lembrar dos anos de escravidão no Egito. Então, essa amargura das ervas deveria exatamente representar esses anos de sofrimento, esses anos em que eles foram oprimidos, em que sofreram com a escravidão no Egito. O pão asmo, ou pão ázimo, era um pão sem fermento. E haviam dois motivos. Primeiro, não tinha tempo para deixar o pão crescer naquele tempo. E para os judeus, o fermento também era um símbolo de impureza. Então, o fermento simbolizava também a impureza. Então, o símbolo também é tratado como um símbolo, o fermento é tratado também como um símbolo de pecado. Eu, pelo menos, nunca fiz bolo, nunca fiz pão, mas eu sei que quando o fermento é adicionado na massa, a massa cresce, né? O fermento é algo tão pequeno, e quando ele entra em contato com a massa, ele já não é visto. Mas o que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver o efeito do fermento. Ele não está visível, mas ele está lá, ele faz o efeito, ele faz o seu trabalho. Então, o fermento ele trabalha de forma silenciosa e secreta. E ele vai se espalhando por toda a massa, e a massa vai fermentando, vai crescendo. E é isso que acontece. Paulo, aqui, ele admoesta as igrejas locais no Novo Testamento a se purificarem do pecado em seu meio e a se apresentarem diante de Deus como um fermento sem pão. E podem anotar aí o texto de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Outro elemento que nós precisamos observar no nosso texto é que esse cordeiro era comido, toda essa refeição, o cordeiro, o pão ázimo, as ervas, tudo isso era comido em família e em congregação. Era algo que precisava ser feito em família e em congregação. Então, nós vamos observar que a refeição ela era preparada para a família e ela devia ser comida pelos membros da família. Então, nós observamos que Deus sempre teve uma preocupação fundamental, uma preocupação especial com as famílias. Deus ele sempre teve essa preocupação para com as famílias. E isso também, cremos que era uma sombra daquilo que Deus faria através de Cristo Jesus.
O primeiro capítulo do Evangelho do apóstolo João vai nos dizer que e aqueles que creram lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos família de Deus. E se nós somos família de Deus, todos nós somos, por isso é que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. E isso será um prenúncio também daquilo que Deus faria através de Cristo Jesus. E nós vamos ver que, e aqui eu começo já a tratar de algumas descontinuidades, porque a Páscoa no Antigo Testamento era uma festa judaica. Nós observamos que hoje em dia, quando as congregações cristãs se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, Deus vê cada um desses grupos como parte do corpo, que é um só, a igreja. Então, Israel era uma só nação, não por causa do sangue do Cordeiro. A igreja é uma comunidade, ou seja, é uma só comunidade, é um corpo só, por causa do sangue de Cristo Jesus. Então, isso era um prenúncio, isso era uma figura que apontava para Jesus Cristo. E aqui o jantar da Páscoa não era apenas uma ordem obedecida, mas também era um memorial que precisava ser mantido em memória viva. E nós também observamos que depois que Israel tivesse entrado, e era plano de Deus, propósito de Deus, depois que Israel entrasse em Canaã e conquistado a terra prometida, pela tendência do homem, que a mesma doença que existia no povo de Israel, ou a mesma doença que existia nos outros povos pagãos, é a mesma doença que existia no povo de Israel, que é o pecado, que é a idolatria. Então, ao conquistar a terra prometida, Deus sabia que existia uma possibilidade enorme do povo se acomodar e esquecer os grandes feitos de Deus em favor deles, e poderiam corromper-se e adorar outros ídolos. E nós estaremos, então, agora, após termos trabalhado essa questão de Israel e a Páscoa, nós vimos que era uma festa judaica, mas não era uma festa no ponto de vista bíblico, que nós hoje temos a revelação completa de Deus nas Escrituras. O propósito de Deus não é que essa festa fosse perpétua no sentido de usarmos os mesmos moldes, as mesmas práticas, mas que toda essa festa, todos esses elementos apontavam para Jesus Cristo, que cumpriu exatamente o sacrifício supremo, o sacrifício perfeito. Hoje já não precisamos mais de cordeiro, hoje nós não precisamos mais de ervas amargas, hoje nós não precisamos mais do pão ázimo, porque nós já contemplamos, já aconteceu, já é uma realidade para nós que o sacrifício supremo, definitivo e eterno que é Jesus Cristo, ele já aconteceu. Então existe uma descontinuidade, porque tudo apontava exatamente para Cristo Jesus. Eu quero aqui, de uma forma breve, tratar alguns mitos sobre a Páscoa. Porque às vezes que vem a criancinha, vem perguntar para o pai, mas pai, o coelho da Páscoa não vai ter, esse ano não vai ter coelho da Páscoa, eu quero um coelho de chocolate, ou melhor, um ovo, um ovo de chocolate e por aí afora. E nós vamos trabalhar um pouquinho, saber qual é a origem desses mitos, dessas crendices. E esses mitos que foram sendo adicionados à Páscoa são tidos como crendices. O que são crendices ou superstições? Geralmente, nós em Angola temos muito, eu pelo menos já ouvi muito, quando dizem que não, você não pode andar de costas, senão você está a empurrar tua mãe no caixão.
Você não pode cortar o cabelo à noite porque traz azar. Tudo isso são superstições, são crendices. Então, algumas delas foram sendo adicionadas à tradição da Páscoa, que a igreja acabou por adicionar ao seu calendário, mesmo já não sendo uma exigência no Novo Testamento. Então, vamos lá ver um pouquinho desses mitos, né? Dessa história sobre o ovo da Páscoa, o coelhinho da Páscoa e por aí fora. Então, o ovo da Páscoa é uma prática que já era feita há 2000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque o ovo era considerado um símbolo da fertilidade. Na Ucrânia e posteriormente na Inglaterra começou-se a pintar esses ovos, um símbolo da fertilidade, à mão e a presentear algumas pessoas. E ao presentear essas pessoas com um ovo pintado, desejavam fertilidade, desejavam vida, prosperidade, etc. E no século XVIII, os franceses eles resolveram fazer o ovo de chocolate. Então, aí a origem desses mitos que foram sendo adicionados. Então, também tem o coelhinho da Páscoa, né? Que também sempre foi um símbolo de fertilidade. Diz a lenda que um pássaro pediu a uma deusa, a deusa Eostre, que é uma deusa da mitologia germânica, lá nas regiões da Alemanha, que o transformasse num coelho. E depois desse pássaro ter recebido essa dádiva de se tornar um coelho, esse coelho voltava todos os anos para presentear essa deusa com um ovo. Então, coelhos, ovos e outros apetrechos populares, outros elementos que não têm nada a ver com as escrituras. Pelo menos eu nunca vi, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, coelho, ovo, por aí fora, nunca vi. Então, tudo isso que foi acrescentado não passa de crendice e superstição e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, nós estaremos a tratar agora como Jesus tratou a Páscoa. Como Jesus se portou na época da Páscoa. O que Jesus fez na época da Páscoa. Então, nós vamos observar que Jesus, ele enviou Pedro, e nós observamos isso no texto de Mateus, e nós vamos fazer a leitura. Mateus, capítulo 26, versos 17 a 19, que diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, que é a Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, Jesus ele envia Pedro e João e depois desse evento de enviar Pedro e João, que tiveram que providenciar os pães, as ervas amargas, o vinho, tiveram que encontrar um cordeiro sem defeito para ser sacrificado também no altar. E nós temos aí depois o evento, ainda aqui no livro de Mateus, da traição de Judas, tanto mais que Judas não fez parte da ceia com os discípulos, Judas não estava presente na ceia, porque Jesus, de forma clara, já havia dito ou profetizou que haveria um traidor, e Jesus disse que Judas poderia fazer aquilo que já estava no coração dele, pode ir, fica à vontade.
pode me trair, por aí afora. Então, tem esse evento. E depois, nós observamos a ceia. Então, por que nós estamos aqui a tratar os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Porque existe uma clara distinção entre o cerimonial da Páscoa judaica, que é a lei do Antigo Testamento e que foi celebrada pelo Senhor Jesus também. Mas esse Senhor Jesus era judeu também, mas só que ele cumpriu toda a lei, no sentido de que essa cerimônia do Antigo Testamento já não precisa ser feita por nós, porque já foi feita na cruz do Calvário, e ele deixou uma outra ordenança. Jesus ele vai deixar uma ordenança, e nós iremos ver agora essa ordenança, ainda no capítulo 26, nos versos 26 a 30 do nosso texto de hoje. E vai dizer o seguinte, a palavra em Mateus 26, verso 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então nós vamos ver que existe claramente uma diferença. Existe essa diferença entre as cerimônias. Jesus ele vai usar alguns elementos que eram usados também como pão, mas ele vai instituir esse memorial ou aquilo que nós chamamos de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Existem diferenças enormes, existe uma descontinuidade e agora nós temos a Ceia do Senhor. Então, a instituição da Ceia do Senhor é o nosso grande foco, porque todos os eventos da Páscoa do Antigo Testamento focavam exatamente para a Ceia do Senhor. E nós vimos que depois Judas deixou o salão e Jesus instituiu a Páscoa. E nós vimos que Jesus tomou 2 elementos do jantar da Páscoa, o pão e o cálice com vinho, e usou para representar a sua morte. Jesus usou esses elementos para serem um prenúncio da sua morte. E o pão ele foi repartido como seu corpo e entregue pelos pecados do mundo. Jesus não apenas verteu o seu sangue, Jesus entregou o seu corpo pelos nossos pecados. Tem também o fruto da vide, que é o vinho, e que representa o sangue derramado por Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Então, a ceia, o que a ceia precisa nos lembrar? Isso começa já a trazer algumas aplicações sobre como nós devemos nos posicionar. Qual deve ser o posicionamento tanto do nosso coração, como o nosso posicionamento como atitude diante da ceia do Senhor, que para nós é a Páscoa hoje. Então, a ceia do Senhor, ela precisa nos lembrar que nós devemos esperar pela volta de Cristo Jesus.
Há vezes que nós, pela dinâmica da vida, pela correria do dia a dia, nós estamos tão preocupados com os desafios, com as demandas da vida, que nós não paramos para enxergar, para refletir e para saber ou contemplar de fato qual é a razão da nossa esperança. Para que nós vivemos e por que nós vivemos? Nós vivemos apenas só para as demandas dessa vida, que são importantes, sim, são importantes, mas tem vezes que nós nos esquecemos. Não é algo que alegra o nosso coração, que nós precisamos viver na expectativa pela volta de Cristo Jesus. Aquele que se entregou por nós, sofreu, tomou o cálice da ira de Deus, morreu e verteu o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressurgiu. E hoje ele reina absoluto sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. E não há nada que exista que não esteja sobre o domínio, sobre o senhorio e sobre o controle de Cristo Jesus. Então a Páscoa, ela precisa trazer isso ao nosso coração. A Páscoa, ela aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso precisa nos ajudar a refletir na nossa condição como pecadores. Nós não merecíamos a salvação. Deus, se ele deixasse de enviar Cristo Jesus, ele não deixaria de ser Deus. Quando Deus criou a terra, quando Deus criou todas as coisas, ele não precisava criar, ele era completo. Deus não criou porque estava carente, porque precisava de companhia. Não, Deus, ele é trino, ele é um em três, ele é perfeito nele mesmo. Deus sempre viveu, sempre existiu numa comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o homem pecou, desobedeceu a Deus. E o pecado veio ao mundo. Então isso precisa nos ajudar a refletir na nossa condição como pecadores. Eu e você somos pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores ainda que Cristo Jesus tenha nos salvado, ainda que o Espírito Santo tenha aplicado a salvação ao nosso coração. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós iremos continuar a ser pecadores, porque pecado não é simplesmente aquilo que fazemos. Pecado é aquilo que nós somos. A nossa natureza é assim. É só olhar para questões simples. Há quem vai crer que é livre para fazer as coisas do jeito que quer. Mas se nós observarmos, quantas vezes nós prometemos que não iríamos fazer determinadas coisas e nós o fizemos? Será que quantas vezes nós prometemos que não iríamos ficar mais chateados com uma determinada coisa, mas nós ficamos? Quantas vezes nós prometemos que não ficaríamos mais tristes com determinadas coisas e nós ficamos? Quantas vezes nós dissemos que não mentiríamos mais, mas nós mentimos? Isso mostra que nós não somos livres como nós pensamos. É algo que faz parte da nossa natureza. E aqui vem o texto bíblico, quando Paulo ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo, mesmo observando a sua natureza pecaminosa, ele se alegra, porque ele mesmo em Romanos ele escreve que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente pela graça de Deus, somente Deus derramando graça segundo a sua vontade, nós podemos hoje desfrutar de um relacionamento com Deus. E nós podemos louvar e adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a ceia do Senhor, ela anuncia essa obra momentosa que foi realizada. Isso precisa ser uma verdade que ocupe o nosso coração. Precisamos abrir mão de certos mitos, ovo da Páscoa,
o mercantilismo, gastos excessivos, e nós refletimos de fato o que aconteceu nessa época da Páscoa. O que Jesus fez nessa época da Páscoa? Nós precisamos refletir nessas coisas. Então, nós vamos observar, eu peço desculpas aqui pelo barulho, aqui na igreja estão a fazer alguns trabalhos, mas vamos dar sequência. Então, nós vamos ver que no verso 29 desse capítulo de Mateus, Jesus ele acrescenta um comentário quanto à glória do reino vindouro. E ele vai dizer que, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. É muito engraçado que Jesus ele ressuscitou, perdão. E ao ressuscitar, Jesus ele comeu. Mas só que ao comer, Jesus não tomou vinho. Ele não tomou exatamente o vinho porque era uma promessa que estariam novamente a desfrutar daquele momento, daquela comunhão na nação celestial. E ele deixou muito claro que ele voltaria. Então, um dia nós estaremos nos céus, em comunhão com Cristo Jesus, assim como os discípulos estiveram com Jesus na ceia do Senhor. E nós observamos também ainda nesse texto, no último versículo, que o hino que Jesus e os seus discípulos cantaram antes de deixar o salão era parte do alel tradicional encontrado no Salmo 118. E esse Salmo 118 ele precisava ser interpretado, reinterpretado à luz de Cristo Jesus. Vejamos só alguns versos que tratam ou que apresentam de fato Jesus Cristo, ou que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Vamos ver aqui o que diz o Salmo 118, nos versos 22 e 26. Vejamos o que nos diz aqui. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E essa pedra de Jesus é a pedra angular. É a pedra pela qual a igreja foi construída em volta. E aqui o verso 26 nos diz o seguinte: bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Bendito que vem em nome do Senhor para livrar o ser humano dos seus pecados, da sua prisão, da sua miséria e dar ao homem o senso da insuficiência. Nós somos insuficientes e nós sempre fomos. É uma consequência do pecado. Deus nos criou para que nós pudéssemos depender do próprio Deus. Isso nos faz insuficientes porque nós somos criaturas. E a partir do momento em que nós nos desvinculamos ou há uma ruptura com aquilo que dá sentido à nossa vida, que é o Senhor, nós passamos a ser miseráveis, porque nós não possuímos mais aquilo que dava sentido, aquilo que era valioso para a nossa vida, que é o Senhor. Então, Jesus, ele foi, então, depois da festa, traído. Jesus, ele foi morto na sexta-feira, durante a Páscoa. Mas a nossa alegria é que esse Senhor Jesus, ele não permaneceu na morte, ele não permaneceu morto. Esse Jesus, ele venceu a morte. Esse Jesus, ele ressurgiu no domingo de manhã. Esse Jesus, ele ressuscitou. Esse Jesus, ele vive. Esse Jesus, ele reina. E ele reina absoluto sobre todas as coisas. Então,
para nós cristãos, o que é que nós precisamos refletir mais acerca da Páscoa nessa semana que nós, pela tradição, porque não é um mandamento, mas sim uma tradição, algo que faz parte do calendário litúrgico, para que nós possamos lembrar desse evento. E nós precisamos refletir e entender algumas coisas aqui. O cristão, os cristãos, nós não celebramos mais a Páscoa como o povo de Israel, porque é uma festa judaica. Os cristãos, nós cristãos, eu e você, nós comemos o pão e tomamos o vinho em memória de Cristo Jesus. Isto nós não devemos fazer somente uma vez por ano, como era a festa judaica, que só era feito uma vez por ano, mas nós devemos fazer durante todo o ano. É um memorial que nos lembra quem nós somos e aí, muito mais, nos lembra quem Deus é, o que Deus fez por nós. Então deve ser algo que nós devemos fazer durante todo o ano, com a ceia do Senhor. Então o foco dos eventos, dos acontecimentos durante a semana da Páscoa em Jerusalém é a ressurreição no domingo de manhã. Algumas pessoas perguntam, por que nós cultuamos domingo de manhã? Nós cultuamos domingo de manhã porque nós entendemos que o domingo é o dia da vitória de Jesus Cristo, que automaticamente se torna a vitória daqueles que estão nele. O domingo é o dia da nossa vitória em Cristo Jesus. Por isso é que nós cultuamos no domingo e principalmente no domingo de manhã. Então, se ele não tivesse ressuscitado, a sua morte teria em vão. Porque da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, é da mesma forma que um dia nós, ainda que morrermos, nós seremos ressuscitados no último dia e nós receberemos um corpo glorioso. Nós receberemos o resplendor semelhante ao de Cristo Jesus e nós estaremos numa nação em que não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza. Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos e nós estaremos numa comunhão eterna e perfeita com o Senhor. Então, louvado seja o Senhor por essas verdades. Nós também precisamos lembrar que nós somos cristãos, que nós cristãos somos parte do corpo de Cristo. Nós precisamos nos posicionar dessa forma diante do evento da Páscoa e refletir sobre como tem sido o nosso relacionamento com os outros cristãos, com os outros membros do corpo de Cristo. Precisa ser um tempo de reconciliação, porque na Páscoa, ou foi nessa semana da Páscoa, em que Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Então, precisa ser um tempo em que nós precisamos refletir como tem sido o nosso relacionamento com os outros, com os cristãos, com a nossa família. Como também nós podemos ou nós devemos nos posicionar na Páscoa, nós devemos contemplar a preciosidade do sangue de Cristo derramado para nos salvar de quem somos e dos nossos pecados. Isso nós observamos no ritual da ceia do Senhor. Como também nós devemos nos posicionar na Páscoa, nós devemos nos firmar na expectação, na esperança pela volta de Cristo Jesus e viver como um cidadão do reino de Deus. Nós somos chamados a viver como cidadãos do reino de Deus. Não a viver segundo o sistema de valores desse mundo, mas a viver segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Como também nós devemos nos posicionar na Páscoa. Na Páscoa nós precisamos louvar, nós precisamos adorar ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. E como nós podemos fazê-lo? Nós podemos fazê-lo com cânticos, nós podemos fazê-lo com leitura bíblica e nós precisamos louvar e adorar ao Senhor com a nossa vida. A nossa vida deve ser uma expressão de louvor e adoração a Deus.
A nossa vida deve estar em completa submissão ao senhorio de Cristo Jesus. Todas as áreas da nossa vida, não somente uma parte, não somente alguns detalhes, mas toda a nossa vida precisa estar submetida à palavra de Deus. Existem áreas da nossa vida que precisam de arrependimento. E nós precisamos submeter toda a nossa vida, tudo aquilo que somos, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós somos e fazemos, o nosso trabalho, a nossa família, nós precisamos submetê-la ao senhorio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa precisa ser a nossa posição diante da Páscoa. Não nos movermos pela cultura, não nos movermos segundo o nosso bel prazer, mas nós vivermos para a glória daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, através do seu sacrifício. Então, diante disso, mesmo sabendo que nós já não temos essa ordenança de guardar a semana da Páscoa, como Israel guardava, que para nós hoje o que vale é a ceia do Senhor, que o memorial que Jesus deixou para nós é a ceia do Senhor. Qual deve ser a nossa atitude? Qual dessas deve ser a nossa atitude diante de tantas celebrações populares, diante de tantos mitos e rituais populares? O que nós precisamos fazer? E nós temos aqui 3 opções. Nós podemos rejeitar completamente por causa dos erros, equívocos, superstições e mercantilismo que continuaram ou que contaminaram essa ocasião. Nós precisamos aceitá-las normalmente como parte da cultura. Ou nós podemos usar essa ocasião para redimir, anunciar o Evangelho do Senhor, a salvação em Cristo Jesus, a graça de Deus, e viver o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu, pelo menos, escolho a última. Eu escolho essa última opção. Nós podemos, sim, mesmo não sendo uma ordenança, usar essa ocasião para redimirmos e pregarmos o real sentido da Páscoa à luz de Cristo Jesus. Nós precisamos pregar e viver o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo Jesus, pelo seu amor, o maior ato, o ato mais espetacular de amor do mundo, jamais visto antes nessa terra e nunca será visto, é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa transformar o nosso coração para que nós possamos enxergar essas verdades, para que nós possamos nos deleitar nessas verdades, para que essas verdades bíblicas, como diz o salmista no Salmo 119, sejam doces à nossa boca, que nós possamos sentir a doçura da palavra de Deus, que nós possamos nos alegrar com a palavra de Deus, que nós possamos amar a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós podemos conhecer ao Senhor, saber quem é o nosso Deus. E ao saber quem é o nosso Deus, nós também saberemos o que é que esse Deus quer de nós. É onde nós podemos saber a vontade do nosso Deus. E se nós somos cristãos, o nosso coração está inclinado a fazer a vontade de Deus. Sente prazer, alegria em fazer a vontade de Deus. E nós podemos ter a certeza que se vivermos dessa maneira, nós estaremos a glorificar o nosso Deus. Louvado seja o Senhor por essas verdades. Que Deus possa nos abençoar nessa semana da Páscoa. Deus abençoe a todos nós e obrigado pelo convite. Eu gostaria de poder orar e
e fecharmos essa ministração em oração, em contrição, em arrependimento, mas ao mesmo tempo em gratidão pelo perdão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, nós te damos graças por essas verdades, nós te damos graças por ter aberto o nosso entendimento pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos enxergar e desfrutar dessas bênçãos celestiais, dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Oh Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e que diante dessa festividade, diante dessa reflexão, dessa semana de reflexão, nós possamos de fato entender o que é a Páscoa, que nós possamos de fato nos posicionar como cidadãos do céu, cidadãos que foram salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos louvar-te, adorar-te, engrandecer-te por tão grande salvação em Cristo Jesus, por tão grande sacrifício, por tão grande amor, e amor que levou o nosso Mestre, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, para poder nos salvar. Oh Pai, é isso que nós pedimos a Ti. Perdoa-nos pelas vezes que nos posicionamos, Senhor, como cidadãos que pensam apenas nas coisas terrenas, como cidadãos que não amam a Tua verdade, que não amam a Tua palavra e que negociam muitas das vezes coisas que Te agradam. Que nós possamos de fato, Senhor, pela Tua graça, somente pela Tua graça é possível, praticarmos essas coisas, fazermos todas essas coisas para o louvor da Tua glória. Se nós oramos gratos no nome santo e precioso de Jesus, por esse espetáculo do amor de Cristo Jesus. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Obrigada, irmão. Amém. Irmão Dias, nosso preletor, pela excelente transmissão da Santa Palavra de Deus. Acima de tudo, pela incursão sábia do significado da celebração da Páscoa, quer no Antigo Testamento, essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Muito obrigada por este momento de partilha de conhecimento, que o Senhor continue o abençoando e capacitando segundo a sua vontade. Amém. Amém. Irmãos, o momento agora é para perguntas e respostas. Tendo em conta o adiantar da hora, nós vamos pedir aos irmãos que tenham alguma inquietação, que tenham alguma dúvida a apresentar, que o façam de forma objetiva. Vamos considerar ali 15 minutos para este período de perguntas e respostas. Os irmãos que tiverem alguma questão a apresentar poderão levantar a mão, se faz favor, para que depois seja concedida então a palavra. Não há alguma questão, irmãos? Ficamos suficientemente esclarecidos com o tema que foi aqui então apresentado pela transmissão de conhecimento. Bem, irmãos, o silêncio indica que não há dúvidas. E isto deveu-se mais uma vez à excelente exposição do tema.
Mais uma vez, muito obrigado ao nosso irmão Luiz Dias. Vamos já entrar para a reta final do nosso programa. E antes mesmo do hino congregacional, eu gostaria de conceder a palavra ao nosso reverendo Aristides Mendes para uma saudação à sua comunidade. Enquanto isso, a irmã Ondina poderá preparar já o hino de encerramento. Reverendo Aristides tem a palavra para a saudação à sua comunidade. Saúdo o reverendo Marco Francisco de Almeida, aos meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Boa noite, reverendo Aristides. Obrigado. Quero agradecer ao meu precioso irmão, Luiz Dias. Obrigado pela palavra que partilhou. Que Deus continue lhe abençoando grandiosamente. Estamos consigo e desejo a todos os irmãos bom proveito dessa ministração em nome de Jesus. Amém. Para encerrar o nosso culto, o nosso estudo bíblico, vamos entoar o hino número 25, secção portuguesa, e que será aqui entoado pela irmã Ondina Inácio. Eis o momento, irmão. Amém. O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sob a cruz, da perdição para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, a cruz por mim para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrento amargo fel, que ali sofreu para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Incomparável Salvador, quão inefável seu amor, tão impossível de sondar, imenso amor sem par, quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém.